Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja em todos os corações. Queridos irmãos, uma vez mais, esclarecendo a fé. Queridos irmãos, eu venho agora falar a respeito do purgatório. É um nome que é difícil de compreender, porque não contém na Bíblia, mas eu vou mostrar para você que tem traços que citadas na Bíblia, que mostra verdadeiramente o purgatório, ao qual Jesus ensina, os apóstolos ensinam, né? E para falar sobre o purgatório, temos que recapitular o que a gente falou anteriormente, naqueles dos 7 livros, né, que dito pelos nossos irmãos evangélicos apócrifos, que não é livros sagrados. Eu comprovei com passagens bíblicas de que realmente eles estão no contexto bíblico. Eles são citados em outros livros da Bíblia. Portanto, como eles dizem, não foi os romanos que acrescentaram esses livros, mas foi retirado esses livros, ok? Porque esses livros têm citações em outros livros da Bíblia, principalmente do Evangelho, né? Então, tirando por base nesses livros, em algum desses livros, vamos esclarecer fato que fala sobre o purgatório. Amém? Começando por por 2 Macabeu, capítulo 12, versículo 42, seguintes. Pegando no 38, vamos começar do 38. Amém? Dizem, depois disso, reunidos os exércitos de Judá, alcançou a cidade de Odalã, e, chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judá e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sobre a túnica de cada um encontraram objetos consagrados a ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que foram por causa de sua morte. Bendizeram, pois, a mão do Senhor, do justo juiz, o Senhor, que fez aparecer as coisas ocultas, e puseram-se a orar para implorar-lhe o perdão completo dos pecados cometido. O nobre Judá falou à multidão, exortando-a: evitai qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que haviam sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício
pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença à ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão ou supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morreram piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Se formos pegar o livro de Macabeus, veremos que eles combateram, entraram em guerra, combateram. E esses soldados que morreram estavam trazendo objetos consagrados a deuses, que era proibido na lei dos judeus. O pecado da idolatria é o pecado mortal. E o pecado de ter cobiçado os objetos consagrados é o pecado venial, certo? Que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina que tem pecado mortal e pecado venial. Pecado mortal é aquele ao qual eu não me arrependendo vivo, quando estou vivo, eu alcançarei o inferno, alcançarei a perdição eterna. Mas tem o pecado venial, ou seja, eu sou fiel ao Senhor por minhas fraquezas, eu trago resquícios de pecado, ou seja, mancha de pecado na minha alma. O que é a alma? Que eu já expliquei em vídeos anteriores. A alma é a consciência do homem e o espírito, consciência do homem em relação a Deus. Consciência do homem é aquele que é a da porta larga, que leva à perdição. Da porta estreita é a consciência do espírito, ou seja, o conhecimento do espírito, o conhecimento de Deus, que é estreito, é pouco. O conhecimento que a gente tem de Deus é pouco, pois, diz Paulo, nós conheceremos a Deus do jeito que Ele é depois da morte. Amém? Então é a porta estreita em que a gente tem que passar, ou seja, passar a conhecer. Amém? Então, Judá, já reconhecendo a ressurreição ao qual está proposto por Jesus Cristo, viu que o gesto que eles fizeram, houve uma transgressão, mas não foi um pecado mortal, porque ele fez a oferenda, ele fez a oferta em Jerusalém, no templo de Jerusalém, para apaziguar e para que sejam apagados os seus pecados enquanto vivos. Amém? Então ele tinha consciência disso, que os pecados poderiam ser pagos depois da morte. Então já vem desde o Antigo Testamento já nos ensinando isso, ao qual a igreja nos ensina. Amém? Mas aonde que eu posso prestar atenção e ver fatos no Novo Testamento que dá crédito a esta passagem? Essa passagem está dizendo claramente o que foi dito em Macabeus. 1 João, capítulo 5, versículo 14 até 17. Queridos irmãos, João foi o discípulo mais amado de Jesus, o discípulo amado de Jesus, aquele que reclinou na Santa Ceia, no peito de Jesus, para perguntar a ele quem seria o traidor. Amém? Jesus ensinou aquilo que Macabeus fala para eles.
E João está ensinando aqui também. Presta atenção. Versículo 14 do capítulo 5 da primeira carta de João. Está assim: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedimos, se for conforme sua vontade, ele nos concederá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, ou seja, a separação eterna de Deus, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aquele que não para aquele que não pecam para a morte. Há pecados que é para a morte. Não digo que reze por esse, todavia é pecado, mas há pecado que não, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, aqui João está ensinando sobre o pecado venial e o pecado mortal. Há pecado que não leva para a morte, pecado venial, e há pecado que leva à morte, pecado mortal. Isso a igreja nos ensina, certo? Mas aonde que fala sobre o purgatório, velho? Vamos ver lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 26. Jesus aqui está explicando, exaltando o pecado que os judeus cometem, ao qual ele fala para os discípulos, ensina para os discípulos: não comportais como os judeus, não sejais igual a ele, certo? E ele fala lá do 21 em diante, ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que dizer a seu irmão raca, que quer dizer porco, nojento, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a sua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Então, entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto está em caminho com ele. Para que não suceda que te entregues ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus estava falando que não era para semelhar aos judeus, ao qual eles julgavam e condenavam. Então, Jesus está falando aqui, aquele que se irar ou ficar com raiva, com ódio contra o irmão, não precisa atacá-lo ou matá-lo, será condenado. Se dizer raca, ou seja, porco, nojento,
você está cometendo um pecado. E se você chamar ele de louco, desequilibrado, doido, você está, como diz a Bíblia, sendo condenado já ao fogo do inferno, se você não se arrepender e não entrar em acordo com o seu irmão. É o que diz aqui a palavra de Deus, porque Jesus, quando ele diz, para não te entregar a juízo, o juiz te entregará ao ministro e ele não te colocará à prisão e de lá não sairá enquanto pagar o último centavo. Esse centavo, ele não está falando em condições financeiras, ele está falando em condição espiritual, está falando da alma, sentimento, certo? Se manchar a tua alma, o teu sentimento, manchar a tua alma com os pecados, você vai ficar num lugar até pagar o último centavo que você ficou com mágoa, com ressentimento, que manchou a sua alma. Então Jesus está falando do purgatório, de um local onde será purificado antes de ir para o céu. Amém? Em outra passagem, diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Prestem atenção. Por isso, Jesus ensinando, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia será perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito, não lhes será perdoada. Todo que falar contra o Filho do Homem, contra ele, Jesus, será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Jesus poderia ter falado muito bem, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus poderia ter falado muito bem. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão do pecado de jeito nenhum, ou nunca terá perdão do pecado contra o Espírito Santo. Mas ele deixou bem enfatizado neste século, ou seja, nessa vida e na vida vindoura, ou seja, depois que morrer, depois que passar para a eternidade. Então Jesus disse que não se encontra o perdão nem nessa vida e nem depois da morte contra o Espírito Santo. Se você não se arrepender em vida, amém? Agora, se você se arrepender, aí entra a misericórdia de Deus, você se confessa e volta à ativa da igreja, você receberá de Deus a indulgência para o perdão desse pecado. Amém? Então Jesus está falando de um local, está falando de um lugar que se você pecar contra o Espírito Santo neste mundo, você não receberá perdão nem neste mundo e nem no vindouro, ou seja, na vida eterna. Amém? Então Jesus está deixando bem claro sobre o purgatório. Amém? Em outra passagem, diz assim, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens, imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositários. E clamavam em alta voz, dizendo, até quando tu, que és o Senhor, o santo e o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que guardassem ainda um pouco até que se completasse